oncologia cutânea ela ficou cada vez mais complexa, né? A gente agora precisa entender de tratamento, a gente precisa entender de imunologia, a gente precisa saber classificar tumor. A gente tem uma pegada muito na escola americana, em quem cuida de câncer é o oncologista, mas a pegada europeia é um pouco diferente, né? Quem cuida do câncer é o especialista daquele determinado órgão que foi afetado pelo câncer. Então, quem cuida do melanoma, em alguns países, é o dermatologista. Quem cuida dos casos sistêmicos de vaso ou casos avançados de espino é o dermatologista. Eu gosto mais do estilo europeu, mas voltando à pergunta, a gente precisa entrar um pouco mais no mundo da oncologia. E aí a gente precisa entender um pouco mais da terminologia. Para quem é onco, não tem nada de novo aqui. Mas para quem não é, talvez seja, né? Adjuvância, neoadjuvância são dois conceitos muito comuns e muito utilizados na oncologia, mas que talvez gerem algum ruído, algum tipo de confusão para os colegas que não são muito íntimos da oncologia. E, cara, oncologia a gente precisa saber, quanto mais a gente envelhecer, mais a gente vai lidar com cânceres e nós que cuidamos de pessoas saudáveis, nós vamos ser referências nesses casos. Eles vão pedir nossa opinião, Omar. E vários desses tratamentos dão lesão de pele, né? Então ainda tem isso. É verdade. Então, essa é uma nova fronteira, né, pessoal? E o que separa o tratamento? Então, às vezes o termo é pouco amistoso, mas a gente vai procurar dentro do padrão pele digital trazer isso aí para a nossa realidade, né? O que é o tratamento neoadjuvante? É aquele tratamento feito antes da cirurgia para que o resultado, não é que você não vá operar o paciente, né? E aí quando a gente fala de neoadjuvante e adjuvante, a gente está falando basicamente de melanoma, né? Então o paciente tem uma suspeita confirmada, uma biópsia já de melanoma, ou a suspeição clínica é muito alta e o paciente vai ser operado. Existem tratamentos que você pode fazer antes da cirurgia, neoadjuvante, para aumentar a taxa de cura. É diferente do tratamento adjuvante, é aquele que você opera e depois faz para reduzir o risco de doença metastática, doença disseminada, de óbito mais para frente. E os dados que foram apresentados, são dados que estão na literatura, são muito interessantes. Eu vou pegar aqui, eu anotei, não dá para saber isso tudo de cabeça, eu vou ler aqui para você. Os dados vão começar com o neoadjuvante, dados de tratar primeiro, operar depois, tá? Então você tem melanoma, você faz um tratamento primeiro, depois você vai para a cirurgia. Então mostra o seguinte, 47% estamos falando aqui de melanoma estágio 3, em alguns casos de estágio 4, portanto doença agressiva, não é mais uma doença in situ ou minimamente invasiva. Dados mostram o seguinte, 47% de cura histopatológica, confirmado lá na biópsia, quando você faz antes de operar a parceria BRAF com o inibidor de MEK. E 33% de cura histológica quando você faz o inibidor de checkpoint. Agora, o que os dados de tratamento neoadjuvante mostram também? Que, olha só que legal, esses dados que eu mostrei são legais, né? 47% de cura histopatológica, 33% no caso do inibidor de checkpoint. Quando você acompanha esse paciente por 2 anos, você vai, trata, opera e acompanha ele 2 anos. 79% dos pacientes livres de doença, Fábio, com essa parceria, o BRAF, o BRAF e o MEK, e 96% dos pacientes livres de doença em 2 anos com inibidor de checkpoint. A gente está falando aí, pessoal, de um câncer agressivo, de um câncer que, se você olha esses dados 10 anos atrás, eram dados de mortalidade na faixa de 60%, 70%. A gente está falando de pacientes livres de doença, no caso do inibidor de checkpoint, 96% em 2 anos. Isso é uma reviravolta e tanto, entendeu? Não sei se você ficou animado com esses dados, Fábio. Já era uma tendência, né? Quem acompanha melanoma, a gente teve um momento que a gente ficou animado, né? Dores BRAF, e aí, de repente, a gente viu resistência. É muito curioso o anti-CTLA-4, porque o anti-CTLA-4, lá atrás, ele foi, vetado. E aí, depois teve um redesenho, um reestudo sobre a ação da medicação e aí ele volta por cima. O que eu quero dizer? É uma conexão fantástica entre metabolismo, e aí eu estou falando de metabolismo de célula, e, paralelamente, sistema imune.
Então a gente está muito no back to basics aqui. É back to basics total. Metabolismo celular, via de comunicação intracelular, crescimento e desenvolvimento celular e, paralelamente, sistema de vigilância. E a gente está falando do sistema imune, né? Então esses dois juntos estão se mostrando muito interessantes.